Na fórmula de Lagrange, nós consideramos duas situações: pontos arbitrários, né? Pontos com abscissas arbitrárias, e pontos com abscissas igualmente espaçadas. A mesma coisa a gente pode fazer com a fórmula de Newton. Então, nós vamos considerar agora uma simplificação da fórmula de Newton decorrente do uso de pontos igualmente espaçados. As diferenças divididas usadas no método de Newton, elas podem ser simplificadas usando as chamadas diferenças ordinárias. E as diferenças ordinárias, elas são definidas recursivamente. Então, se eu tenho pontos agora, n mais 1 pontos igualmente espaçados no intervalo AB, ou seja, o ponto seguinte é sempre o ponto anterior mais h, né? E consideramos também o valor da função no ponto, f de k, ou y de k, né, se vocês preferirem. E aí a gente vai definir a diferença ordinária de ordem R recursivamente. Aqui é uma simbologia que foi usada no livro da Franco, que é uma simbologia um pouco complicada, mas na verdade, todo esse ponto aqui, tudo isso aqui, significa exclusivamente um único símbolo, tá? Um único símbolo, indicando a diferença ordinária de ordem 0 em f de xk. Então, a diferença ordinária de ordem R de f em xk. A diferença ordinária, tá? De ordem R menos 1 em f de xk mais 1, menos a diferença ordinária de ordem R menos 1 de f de xk. Ou seja, ele está dizendo simplesmente que a próxima diferença ordinária da próxima ordem é formada pela diferença das ordens anteriores, tá? Como no caso da diferença dividida, é mais simples mostrar do que realmente definir, né? Então eu ponho uma coluna correspondente aos meus xk's, ponho uma coluna correspondente aos meus f's de k's, e aí eu vou então fazer as diferenças. Então, semelhantemente ao que eu fazia nas diferenças divididas, eu vou subtrair o próximo do anterior, vai dar esse resultado, o próximo anterior vai dar esse resultado, o próximo anterior vai dar esse resultado. E aqui eu não preciso fazer a divisão, né? Então a diferença dividida eu tenho que dividir pelas distâncias. Aqui eu não preciso, eu simplesmente faço a diferença apenas. A diferença entre essas duas vai dar a próxima e assim sucessivamente. Então, usando aqueles mesmos valores que nós vimos como exemplo para diferenças ordinárias, nós temos aqui a minha coluna de f de xk, minhas colunas de f de k, e a minha diferença é simplesmente 29 menos 2, 31, 30 menos 29, 1, 31 menos 30, 1, 62 menos 31, 31, 31 menos 1, 30, 1 menos 1, 0, 1 menos 31, menos 30, 30 menos 0, 30, 0 menos 30, 30, 30 menos 30, 0. Pronto, tá? Essas são as minhas diferenças ordinárias. Bom, como a fórmula de calcular as diferenças ordinárias é muito parecida com a fórmula de calcular as diferenças divididas, então essas duas estão relacionadas. Então, se eu tenho pontos igualmente espaçados, xr igual a x0 mais r vezes h, então eu tenho que o f, a diferença dividida de f x0 x1, por exemplo, é f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Isso vai ser dado, então, por f de 1 menos f de 0 sobre h, já que a distância entre eles é h. Mas isso aqui nada mais é do que a diferença ordinária. Então, eu coloquei aqui a diferença ordinária de ordem 1 dividido por h sobre 1 vezes 1 fatorial, porque é o termo que vai aparecer mais para frente. Tá? Se eu pegar a diferença dividida de ordem 2, de ordem 3, desculpe, essa é a diferença dividida de ordem 2 de f de x1, x2, menos a diferença dividida de x0, x1, menos x2, dividido por x2 menos x0. Mas a diferença de ordem 1, por esta expressão aqui, ó, o x0, x1, vai ser a diferença de ordem 1 de f de x0, de h sobre 1 vezes 1 fatorial.
Esta aqui eu estou trocando o x0 pelo x1, o x1 pelo x2. Então isso corresponde à diferença de ordem 1 de f de x1 e h1 sobre 1 fatorial. Fazendo as contas aqui, isso aqui é a definição. Bom, tiro aqui o h em evidência, vai passar 2h ao quadrado, então fica h ao quadrado vezes 2 fatorial. E aqui, juntando esses dois termos, o que a gente tem é a diferença de ordem 2 de f em x0 pela definição. Tá? Da mesma forma, a diferença dividida de ordem 4 é a subtração dessas duas diferenças de ordem 3, de x1 a x3 e de x0 a x2, dividido por x3 menos x0. E aí, eu vou usar agora aqui a fórmula que a gente tem para a diferença de ordem 3, né? A de ordem 3 é a diferença ordinária de ordem 2 de f de x0, né? Então, eu tenho aqui a diferença de ordem 2 de f de x1, a diferença de ordem 2 de f de x0, h sobre 2 fatorial. Esse termo aqui está em comum, passo multiplicando aqui, vai dar h3 vezes 3 fatorial. E essa diferença entre esses dois nada mais é do que a diferença ordinária de ordem 3. Ou seja, você continuando aqui, você pode provar por indução que se os pontos são igualmente espaçados, então existe uma relação entre a diferença dividida e a diferença ordinária. E esta relação ela é dada por uma expressão da forma a diferença dividida de ordem R, de x0 até xr, é a diferença ordinária de ordem R em f de x0, h sobre r fatorial. Lembre que este termo que aparece aqui são os termos que são usados na construção do polinômio interpolador de Newton, tá? De Newton. Então a gente vai substituí-los para encontrar a chamada fórmula de Newton-Gregory. Então, o polinômio interpolador ele é dado pela fórmula que a gente já viu lá atrás, né? O polinômio interpolador é o f de 0 mais x menos x0 vezes a diferença dividida de ordem 2, x menos x0, x menos x1 vezes a diferença dividida de ordem 3, e assim por diante, x menos x0 até x menos x1, a diferença dividida de x0 até xn. Tá? Eu vou substituir cada uma dessas aqui por uma diferença ordinária, ou pela fórmula correspondente. Então, a gente tem aqui x f de 0 mais x menos x0, vezes a diferença ordinária de ordem 1 de f em x0 sobre h, né? Estou substituindo aqui. Vou substituir aqui na de ordem 2 e vou substituir aqui na de ordem n, tá? Então, essa expressão é a fórmula de Newton-Gregory, tá? Observe que eu tenho aqui os polinômios ainda baseados nos pontos igualmente espaçados, tá? Eu até poderia fazer uma mudança de variável, se quisesse mudar isso para uma variável u, como a gente fez lá atrás, né, na fórmula de Lagrange, mas não há muita vantagem em se fazer isso, exceto talvez que esses termos são previamente calculáveis, né? Previamente calculados. Então fica como exercício para vocês fazerem aquela substituição e encontrar os polinômios correspondentes para esse tipo de expansão, tá bom? Mas basicamente a gente vai lidar, quando for necessário, com esta fórmula de Newton-Gregory. Vou pegar aqui os pontos que a gente fez as diferenças ordinárias ali atrás e vamos encontrar então um polinômio interpolador usando a fórmula de Newton-Gregory. Então nós já fizemos as diferenças ordinárias, né, que é a subtração do próximo com o anterior, tá? Obtendo 4 valores, depois fizemos novamente, obtemos mais 3 valores, fizemos a subtração novamente, obtemos 2 valores e 0. Então, o que nos interessa sempre é o primeiro de cada coluna, da mesma forma como ocorria com o Newton, né? Simples, a fórmula de Newton para pontos arbitrários. Tá? São esses pontos que nos interessam. Então, eu vou simplesmente substituir agora, né? Então, eu tenho um ponto x mais 2, x mais 2, x mais 1, que é justamente a diferença disso aqui, x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3.
x menos x4 não aparece, né? Então eu tenho aqui f de 0, x menos x0, a diferença ordinária de ordem 1 vezes 1, como h é 1, vai ficar potências de 1, também vai ficar 1, né? Depois mais x2, repete, x mais x1, que é o próximo ponto, que é x menos x1, menos 1, né? Diferença de ordem 2, de f em x0, 1 ao quadrado, que é o h, vezes 2 fatorial. Depois x mais x2, x mais x1, né, que é x menos 1, x menos 0, e a diferença de ordem 3 de f de x0, 1, 3 sobre 3 fatorial, mais a diferença x mais x2, x mais x1, x e x menos 1, que é o último ponto que entra. Diferença ordinária de ordem 4, tá, de f de x0, 1 elevado à quarta sobre 4 fatorial. Substituindo os valores que nós encontramos aqui atrás, que são os valores dessas colunas, o primeiro valor de cada uma das colunas, tá? Nós vamos então substituir e fazer as contas, e nós encontramos então um polinômio interpolador, que é 5x ao cubo menos 4x mais 30, que é o mesmo que a gente tinha obtido na fórmula de Newton para pontos arbitrários.